Existe uma sensação do fracasso que me acompanha mesmo quando as coisas estão dando certo. E eu não tô falando da síndrome da impostora. Será que isso também acontece com você? Vamos descobrir juntas? É, e sobre ter certeza de que isso não é a síndrome da impostora, né? Pelo que eu pesquisei bem por cima, né? Não sou nada especialista nessa área, mas a síndrome da impostora é um padrão psicológico onde a pessoa duvida cronicamente de suas próprias habilidades e sente-se uma fraude. E muito pelo contrário, até acho que eu sou confiante demais com as minhas habilidades, tanto que eu comecei a escrever poemas super recentemente e eu confio o suficiente que eu poderia publicar um livro de poesias e isso está acontecendo. Não acho que seja assim, não tenho essa questão. E continuando aqui na descrição, apesar do sucesso e das evidências de sua competência, a pessoa acredita que suas conquistas são fruto de sorte ou engano, vivendo o medo constante de ser desmascarada. Não me relaciono com essa parte também, né, eu não acho que eu vou ser desmascarada, acho que até poderia ser, por que não? Mas acho que lidaria com isso, acho que a sociedade por si só, ela já tem muitas pessoas que se acham demais, ou pessoas que se acham de menos, e não acho que alguém desmascarar outra pessoa significa que ela de fato foi desmascarada, porque essa outra pessoa também pode se achar superior por outros motivos. Então, sei lá, é um papo meio complexo, mas eu não acho que seja, não tenha nada a ver o medo do fracasso que eu sinto, a sensação do fracasso que eu sinto, ou melhor, o fantasma do fracasso que eu sinto não tem nada a ver com a síndrome da impostura. Mas antes de continuar aqui, eu deixo me apresentar para você. Eu sou a Júlia, eu sou uma mulher trans, eu estou escrevendo poemas, né? Eu sou uma poetisa. Eu pretendo fazer com que isso se torne uma parte da minha renda, pelo menos, aqui no Brasil, o que é muito difícil, eu sei. E se você gostar desse jeitinho de conversar, desse meu jeitinho de gravar vídeos e de poesia, né, da vida dos bastidores do mercado literário, te convido a se inscrever aqui no canal e agora vamos continuar com esse vídeo, né? E contando um pouco sobre como eu percebi essa sensação do fracasso, tá? Que me acompanha frequentemente. Na verdade, eu acho que ela já sempre me acompanhou de alguma maneira, mas foi super mais recente, foi justamente nesse ano de 2026, com o lançamento, né, do meu livro de poesias. Porque eu escrevi, né, eu já contei em outros vídeos aqui no canal como que foi o processo de escrita, como que foi o processo de começar a escrever poemas, mas eu escrevi meus poemas, escrevi meu livro, mandei para o chamado da editora Urutau, e assim que eu mandei, né, de alguma maneira, as coisas já tinham dado meio certo, porque eu já tinha conseguido escrever um livro. Mas assim que eu mandei, eu já pensei, tá, não sei se tá dando certo isso. E olha que eu nem fiquei no receio de, nossa, não vou passar, não vão selecionar meu livro e tal. Eu só simplesmente desencanei de escrever. Eu escrevi um livro, mandei pra chamada e não escrevi mais durante um tempinho. Porque eu achei que não tava. Porque eu achei que eu tava fracassando, mesmo tendo escrito o livro. Aí passou um tempo. E aí eu recebi o retorno da chamada da editora, que eu fui aprovada, que ia rolar. E eu fiquei super feliz, me empolguei, escrevi mais um pouco, né? Voltei a escrever um tempo depois. Pô, acho que é uma prova de que tinha alguma qualidade no que eu escrevi, né? Porque uma editora selecionou, viu algum ponto que tinha algum potencial comercial, tinha alguma coisa que no catálogo da editora ainda não existia, mas com alguma qualidade. Então a editora viu alguma coisa ali, né? Então as coisas deram certo de novo. Mas aí de novo eu pensei, tá, vou lançar o livro, mas tá, não sei se vai dar certo, né? O que é dar certo também? Acho que eu nem sei isso. Passou mais um tempo, as coisas foram acontecendo. Chegou o momento da pré-venda que eu vou contar num outro vídeo também, mais especificamente, a pré-venda do livro. Era um mês que eu tinha para conseguir vender o suficiente ali dos apoios que tinham disponíveis para dar R$ 2.200. E eu consegui fazer isso. E mesmo assim eu consegui, tendo uma sensação. Eu não tive a sensação de que eu consegui. Eu simplesmente consegui, fiquei feliz, mas não tive. Nossa, que incrível! Consegui vender livros para que ele de fato exista. Eu consegui vender o suficiente aqui nessa pré-venda para que de fato meu livro seja impresso, veiculado e tudo mais. Eu não tive essa sensação de jubilo, enfim, essa empolgação. Eu sempre tava com a sensação de, tá, mas eu vou fracassar, tá.
Mas existe aqui uma questão que talvez não dê certo. Será que isso vai dar certo? Eu sempre me questionava, sendo que, ponto um, o que que é dar certo? É viver disso? Talvez seja, talvez seja o meu sonho. É muito difícil, eu sei, mas para que isso dê certo lá na frente, isso precisa dar certo aos pouquinhos agora, e tá dando certo, né? Então, é isso, né? O ponto 2 é justamente esse, as coisas estão dando certo. Então, por que que tem sempre essa sensação de que algo vai fracassar? De que eu vou fracassar? De que tudo vai dar errado? E o que é dar errado também, né? Acho que são muitas questões. A partir desse momento, né, trocando sobre esse processo da escrita do meu livro na minha terapia, eu entendi que, ponto um, as coisas estavam dando certo aos pouquinhos, como tem que ser, e ponto 2, desculpa, e ponto 2, é, eu estava com essa sensação de que eu estava fracassando e estava me impedindo de celebrar, que acho que é algo muito importante, celebrar suas conquistas. E não só isso, né? Estava me desmotivando a continuar seguindo por esse caminho, né? Nesse período, foi um período ali de uns 6 meses, 7 meses. Eu fiquei muito nesses altos e baixos com a escrita. Eu tive o maior ponto alto, que foi justamente quando terminei de escrever o livro, e depois tive altos e baixos, tanto que eu tenho um Instagram que eu produzo conteúdo, né? Tem ali alguns seguidores. E antes de escrever os poemas, eu tinha produzir conteúdo de moda. Quando eu escrevi, eu comecei a falar sobre poesia. Aí quando eu mandei o livro, parei e voltei pra moda. Aí eu fiquei nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Hoje eu tô tentando misturar um pouquinho mais as coisas, porque eu tô entendendo que é um caminho legal pra mim. Mas sempre que passava uma onda com a poesia, eu desanimava. Eu sentia que não ia dar certo, que eu ia fracassar. Não que eu me desmascarar, né? Essa que é a diferença ali pra síndrome da impostora. Só que eu não ia dar certo, que eu não ia cumprir com os meus objetivos, que eu sequer sei quais são. Não sei até hoje. Talvez a gente possa definir juntas e eu possa falar num livro sobre no livro não, no vídeo sobre essa questão. Mas para completar um pouco, né, sobre esse fantasma, porque eu identifiquei que esse fantasma do fracasso estava me assombrando. Eu percebi que eu não estava celebrando. Mas eu fui buscar, né? Fui pesquisar sobre esse assunto, porque acho que a síndrome da impostora, né? Do impostor, ela é muito disseminada. Muitas pessoas falam sobre isso, mas eu não me identifiquei ali. E talvez você também não se identifique ali. Mas talvez com essa questão do fracasso você se identifique. E eu achei algumas pensadoras, filósofas e tudo mais, que falam um pouquinho sobre essa perspectiva, sobre esse conceito do fracasso. E eu vou ler aqui pra você alguns trechos que eu escrevi ou anotei, sei lá. Silvia Federici, né? Então, ela diz que o capitalismo e o patriarcado treinaram e treinam as mulheres todos os dias para que elas nunca se sintam prontas ou o suficiente, né? Então, claro que a minha vivência enquanto mulher trans é muito diferente da vivência de outras mulheres trans de outras classes sociais ou de mulheres cis também, né? Então, são vivências muito distintas, mas se a gente agrupar todo esse grupo de mulheres, a gente vai ver que, de fato, o sistema faz com que a gente sempre duvide que a gente consegue conquistar o que a gente precisa, né? E sempre a gente vai ter esse fracasso recorrentemente falando aqui na nossa orelha, deixando a gente para baixo, porque a ideia é que a gente de fato fique para baixo. A gente ocupe um lugar abaixo dos homens na sociedade. Aí continuando aqui, né? Uma mulher que é o suficiente vai parar de servir. Desculpa de novo, né? Eu acho que quando eu falo muito eu acabo atrapalhando a respiração aqui, mas enfim. Essa questão do parar de servir é muito forte, porque a servidão da mulher na sociedade que a gente vive, ela é muito distinta a depender se você é uma mulher cis ou trans, né? E a ideia da sociedade é que, no caso das mulheres cis, elas parem de cuidar do lar e do marido, caso elas sejam o suficiente para a sociedade, caso elas se sintam o suficiente para produzir o que elas querem, para sonhar o que elas querem sonhar. E aí, a sociedade perde esse cuidado, a sociedade machista e misógina perde esse cuidado do lar e do marido. E no meu caso, das mulheres trans, onde a Federici, né, a Silvia Federici, a pensadora, não falou, mas acho que vale aplicar aqui, a gente vai parar de servir com pedaços de carne, fantasia e desejo escondido. Quando uma mulher trans atinge a sua própria autonomia financeira, principalmente,
quando ela começa a conquistar espaços que antes elas não estavam, elas param de servir como carne, né, como desejo que os homens têm, que a gente sabe que tem, né? Tem alguns dados, estatísticas meio avassaladoras que falam sobre a questão do consumo de conteúdo adulto por homens cis sobre pessoas trans e tudo mais aqui no Brasil. E quando a gente começa a atingir esses outros lugares que têm um certo poder, a gente sai desse espaço do consumo dos homens, né? Então, é, é muito interessante perceber como o próprio sistema já faz com que a gente tenha que se diminuir, porque o sistema quer que a gente fracasse de alguma maneira, né? Muito impregnado no como a gente vive na sociedade. Então, é muito normal que a gente seja assombrada por esse fantasma do fracasso. E continuando aqui com outra pensadora, que é a Sarah Ahmed, ela levantou um conceito de que as mulheres que chegam lá, né, que chegam em algum lugar, carregam o esforço de ter chegado lá o tempo todo. Então, meio que o sucesso não descansa o esforço, ele chega até a intensificar esse esforço. Porque depois de que você chega em algum lugar, existe muito mais a perder caso o fracasso de fato aconteça. Porque o fracasso pode acontecer, faz parte da vida. Mas é tão difícil conquistar as coisas de alguma maneira. Ou pelo menos, às vezes nem é tão difícil, mas a sensação é tão difícil por conta do que a Silvia Federici falou, que quando você conquista, você não quer perder o que você conquistou, porque foi muito difícil, mentalmente falando, às vezes até fisicamente falando. Então, essa sensação de e se eu fracassar vai doer muito mais, né? E aí isso fica na sua mente, fica aqui no seu ouvido cochichando, e esse fantasma sempre tá te assombrando o tempo todo. Quando eu fiz esses estudos e vi o que essas pensadoras falaram, aí sim eu consegui me identificar, né? Muito diferente da questão com a síndrome da impostora. E eu achei muito interessante que de fato, né, como que a gente sonha sendo que a sociedade diz que a gente não pode, ou então como que a gente sonha sendo que conquistar foi tão difícil, né? Então acho que tem esses pontos que trazem bem mais esse fantasma do fracasso aqui para minha cabeça. Não sei se você está se identificando. E eu não sei se esse fantasma vai parar, vai embora só porque eu tô fazendo esse vídeo, ou porque eu entendi um pouquinho mais sobre esse assunto, ou porque eu faço terapia e falo sobre isso. Mas acho que nomear ele, né, falar algumas características dele já é um ponto de parar de fugir sem saber do que eu tô fugindo, né? De parar de, ai, nossa, eu vou fracassar, então vou parar de escrever poesia. Agora eu já sei. Talvez eu fracasse, tudo bem. Existe esse contexto da sociedade que pode me atrapalhar também. Mas não preciso parar de escrever poesia por causa disso. Ou posso parar também, é uma opção. Mas só de saber acho que já é mais, não diria confortável, mas é mais fácil de assimilar, né? Então, acho que é interessante. E aí, pra fechar, né, acho que a questão não é matar esse fantasma, desassombrar esse fantasma, tirar ele daqui, mas sim conviver sabendo o porquê ele tá aqui. Acho que esse é o principal ponto que eu queria transmitir aqui nesse vídeo. Não sei se você se identificou de alguma maneira, não sei se fez sentido pra você o ponto que eu trouxe aqui dessa sensação de assombro versus a síndrome da impostura, ou isso que a sociedade nos impõe enquanto mulheres cis ou trans de maneiras muito diferentes, mas e também de maneiras similares em alguns momentos. Mas eu acho que é muito importante a gente entender o porquê que a gente convive com coisas que a gente convive. Acho que ajuda a gente a superar ou a conviver de fato, ou deixar, tá bom, fantasma do sombra, vamos lá, me dá a mão que eu vou te levar comigo pro sucesso. Fazer o quê? Já que você insiste em ficar. Então acho que esse é o ponto que eu queria trazer de talvez o fantasma do sombro não, o fantasma do fracasso, né? Talvez o fracasso também esteja à sua volta, mesmo com você conquistando as coisas. Entenda que ele pode ter outros motivos e que você não está fracassando, você está conquistando. E é esse o ponto. Espero que você tenha gostado dessa filosofia, né? Desse vídeo aqui filosófico. E se você gostou desse papo, se você quiser continuar conversando comigo sobre isso, comenta aqui embaixo se você tem essa sensação do fracasso recorrentemente e se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho.